Olá, vamos falar um pouco mais sobre híbridos então. Nós falamos anteriormente híbridos do carbono, né? O elemento carbono é extremamente versátil, possui 4 elétrons na sua camada de valência e consegue reorganizar esses elétrons em híbridos. sp3 faz 4 ligações simples com uma geometria tetraédrica, ângulo de 109 graus e 28 minutos. Nós podemos ter um carbono sp2 que tem uma ligação dupla e 2 ligações simples, certo? Ele vai formar um híbrido sp2 que tem ângulos entre as ligações de 120 graus, né, formando um triângulo, uma geometria trigonal, né, portanto plana. E finalmente temos o híbrido sp, né, que vai formar ângulos de 180 graus com uma geometria linear, podendo fazer 2 ligações duplas, ou uma tripla e uma simples, certo? Então o carbono é extremamente versátil, ele consegue fazer as 4 ligações químicas e consegue fazer essas 4 ligações químicas de maneiras diferentes, com geometrias diferentes. Via de regra, no ensino médio aqui no Brasil, se estuda apenas o carbono e se deixa para o terceiro ano. Alguns lugares, como aqui na nossa cidade, possuem provas, né, chamadas, no caso aqui, de PAV, que são exames que avaliam o final do primeiro, do segundo e do terceiro ano do ensino médio. No ano dos PAV, aqui, aliás, no ano não, num período, porque foi mais de um ano, apareceram outros híbridos, além do carbono, para a primeira série do ensino médio. Então, eu fiz uma pequena coletânea aqui desses híbridos para a gente trabalhar. Então, tem um átomo, né, de um elemento muito interessante, que é o berílio. Tá? O berílio é da família 2A. Via de regra, um elemento da família 2A deveria se comportar como todo metal alcalino terroso. Deveria perder 2 elétrons da camada de valência e ficar estável como um cátion mais 2, né? Um cátion bivalente. O problema é que o berílio não faz isso. O berílio faz ligações covalentes. É difícil arrancar elétron desse pequeno metal. Então ele tem um comportamento anômalo, né? A causa desse comportamento anômalo deve ser o pequeno raio atômico dele. Como ele tem um raio atômico pequeno, notem que ele está lá em cima, né? na tabela periódica, né? Na família 2A. Como o raio atômico é muito pequeno, o núcleo dele consegue reter os elétrons com mais facilidade na sua eletrosfera, atrapalhando os outros átomos de roubar elétrons dele. Tá? E o que acontece então com ele? Bom, a explicação, vamos devagarinho para vocês entenderem. Distribuição eletrônica do berílio, 1s2, 2s2, e eu botei aqui 2p0. Não deveria existir 2p0, né? Porque se ele está sem elétrons, ele não existe. Né? O orbital vai existir se ele tiver pelo menos um elétron. Né? Então, o que acontece? Quando algum outro átomo tenta puxar os elétrons dele, acaba fazendo saltar um elétron do S para o P. Só que, ao invés de ficar o S e o P separado, e ele seguir doando 2 elétrons, nós vamos ter a formação de um híbrido. Vai juntar o orbital do subnível S com um dos orbitais do subnível P, vão se fundir num híbrido, tá? E esse híbrido vai ter dois orbitais sp. E aí, o que acontece? Ele consegue fazer uma ligação química aqui e outra ligação química aqui. Então vai formar estruturas assim, né, em ângulo de 180 graus, fazendo ligação covalente. O que tem de muito curioso do berílio? Olha aqui, anotei aqui do lado. Ele não doa elétrons, devido ao baixo raio atômico, ele consegue segurar os elétrons dele, tá? E ele fica estável com 4 elétrons de valência. Ou seja, ele não fica estável com o octeto da camada anterior. Ele não fica estável com 8 elétrons na camada de valência. Ele fica estável com apenas 4 elétrons de valência. Então o berílio é um caso muito diferente, muito à parte. Já caiu num PAV aqui na cidade de Pelotas. Tá? Não sei se vai cair de novo, é cogitação, mas já caiu, né? Então a gente tem que tomar cuidado, certo? Então é aquele negócio, algumas pessoas foram atropeladas na faixa de pedestres daquela avenida. Olha, atravessa aquela faixa com cuidado, né? Então tá aí o berílio para vocês lembrarem. Geometria linear, ângulo 180 graus, né? Do híbrido sp. Bom, se vocês andarem para o lado, o número atômico do berílio é 4. Outro átomo pequenininho, com baixo raio atômico, que vai causar esse efeito é o boro. Se vocês olharem o boro, ele é o primeiro elemento da família 3A, do grupo 13. Antigamente ele era o primeiro dos semimetais. Mas por que ele era um semimetal, né, metaloide? Agora ficou tudo como metal e ametal. Hoje ele é tratado como ametal. Então, por que ele é tratado como ametal? Porque ele não doa elétrons. Então ele tem 3 elétrons na camada de valência e via de regra quem tem 3 tem uma tendência a perder os 3 e se transformar num cátion trivalente. Só que não. Né? Esse baixinho invocado aqui, né, tem o raio atômico reduzido, o núcleo dele também retém lá
os elétrons nas camadas e fica difícil arrancar. Ele pode sofrer, por exemplo, uma hibridização sp2. Vamos tentar entender melhor. 5 distribui um S2, 2S2, 2P1. Aqui nós temos a camada de valência. Então, representando a camada de valência dele, ficaria alguma coisa assim. O S com 2 elétrons e o P com 1 elétron. O que acontece? Quando tentam arrancar elétrons dele, esses subníveis e orbitais se fundem numa coisa só. Então, um elétron aqui do S acaba saltando para um orbital que estava vazio lá no P. E isso acaba formando um híbrido. Antigamente era um S, um P, outro P. Fundiu, ficaram 3 orbitais sp2. E aí, isso vai nos dar uma geometria em triângulo, uma geometria trigonal. Tá? Então, ângulo de 120 graus, geometria trigonal, faz o triângulozinho ali nas ligações. O que tem de importante? Ele fica estável com 6 elétrons de valência. E a culpa a gente pode colocar, no caso do boro, no baixíssimo raio atômico apresentado. Tá? Também ocorre uma contração do octeto, porque se ele faz 3 ligações, ele acaba ficando estável com 6 elétrons de valência. Então, o berílio é um caso que fica estável com 4, o boro é um caso que fica estável com 6. Todo mundo da família do boro poderia passar por isso. Tá? Então, pegando o elemento imediatamente abaixo dele, o alumínio, tá? Nós vamos ter um efeito parecido. Olha aqui, ó. O metal alumínio, que é um metal cheio de anomalias em relação aos outros metais, ele é um metal diferentão, ele vai ter comportamento, se você, quem for filho aí de pai engenheiro, de pai químico, né, se perguntar, vai descobrir isso aí, que o alumínio tem comportamentos esdrúxulos perto dos outros metais, diferente mesmo, tá? E por quê? Porque a estrutura dele é diferente. Então, olha aqui, ó, distribuição dele. Número atômico é 13, ele tem 13 prótons, portanto vai ter 13 elétrons enquanto átomo. Distribuiu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. A camada de valência dele também é s2p1. Então ele pode sofrer a mesma coisa, tá? E também apresentar a formação do híbrido sp2, com 3 ligações em triângulo, ângulo de 120 graus, né? Fazer um híbrido sp2. Da mesma forma que o boro. Problema. Se ele estiver ligado com elementos muito eletronegativos, como flúor e oxigênio, a gente caracteriza ele como iônico. Aí ele faz alumínio mais 3. Tanto que se vocês olharem ele com oxigênio da bauxita, né, o óxido de alumínio, L2O3, tá, que eu passei para vocês, a gente tratou como iônico. Porque a diferença de eletronegatividade é muito grande. Ele já não é um átomo com um raio tão pequenininho como o boro. Ele já é um átomo maior, então fica mais difícil para o núcleo dele segurar esses elétrons. E a gente pode dizer que os outros elementos dessa família, do grupo 13 ou família 3A, vão ser doadores de elétrons, vão formar cátions trivalentes. Pega o galho, né, o índio, o talho, os outros elementos ali que vão para baixo do alumínio, na mesma família, eles vão ser doadores, vão doar os 3 elétrons. O alumínio que fica nesse vai, não vai. Uma curiosidade do alumínio é a palavra enferrujar, né, entre aspas, porque quem enferruja é ferro, né? Mas vocês não vão falar que ele é aluminuja, a gente fala enferruja, ele é oxidado, vamos dizer assim, né? Tem gente que diz que o alumínio não sofre oxidação. Isso é mentira, ele sofre oxidação. Ele sofre oxidação até bem rápido. A diferença dele para o ferro, para fazer uma comparação, né? Porque a gente faz porta de alumínio, janela de alumínio, porque dura bastante, né? Não vai ter aquele efeito ferrugem assim, que destrói tudo. Por quê? Quando vocês falam ferrugem num pedaço de ferro, a ferrugem tem uma cristalização que deixa porosa a estrutura. Então levanta aquelas escaminhas de ferrugem e o oxigênio segue penetrando, né, nos buracos e segue oxidando a estrutura. Tá? No caso do alumínio, ele forma uma camada de óxido bem compacta e bem fininha, que tapa toda a superfície. Então ele oxida rápido, mas no momento que ele oxidou, ele meio que lacra a superfície, por isso ele tem essa resistência ao ar tão grande, né, quando comparado com o ferro. Tá? Então é um efeito de cristalização do óxido e não um efeito de não formação de óxido. Mas isso é um assunto mais além. Só falei para vocês porque cultura geral também é importante para Enem, para a PAV e para a vida, né? Saber como é que essas coisas funcionam. Tá? Mas o alumínio é sim um elemento muito complicado. Fundir alumínio, derreter alumínio com qualidade é difícil. Ele cria porosidades, ele cria deformações. Soldar alumínio é uma encrenca. Tá? Fazer solda em alumínio é uma encrenca. Por isso que cobram caro para soldar aro
de liga de magnésio, na verdade aquilo é alumínio com liga de magnésio, né? Fazer a solda ali do aro com uma solda alumínio, o soldador de cobra bem caro quando vocês batem com a roda do carro aí no meio fio. Por quê? Porque é um elemento com comportamento complicado e aí a parte prática realmente fica difícil, tem que cobrar caro mesmo, tá? Então, seria isso sobre o berílio, o boro e o alumínio, tá certo? Uma observação aqui importante: o alumínio e o boro ainda podem fazer um híbrido SP, tá? Fazendo ângulo de 180 graus, uma dupla para um lado e uma simples para o outro. É possível também que eles façam. Mas assim, isso aqui é procurar pelo em ovo, né? Já é mais raro. Né? Alguns livros trazem, né, alguns ácidos, depois vocês vão ver, onde o boro vai ter essa dupla. Eu chamo a atenção de vocês quando chegarmos nesse momento, existe lá a possibilidade. Né? Então eu tenho o SP2 e tenho o SP para esses caras aqui. É possível. Tá? Fechamos aqui a contração do octeto. Então seria para destacar para vocês que nós temos elementos que ficam estáveis com menos que 8 elétrons de valência. Né? Então nós temos, por ordem, o próprio hidrogênio, já falei para vocês, ele faz uma ligação só e fica estável com 2, porque ele só tem a primeira camada, camada K. Mesma coisa o hélio, que é gás nobre, tendo 2 elétrons de valência, só tem a camada K. São os dois primeiros elementos que ficam estáveis com menos elétrons de valência do que o próprio octeto. Temos o berílio, que fica estável com 4, fazendo 2 ligações, híbrido SP. E fazendo o híbrido SP2, nós falamos do boro e do alumínio, que fazem 3 ligações e ficam estáveis com 6 elétrons de valência. Então isso aí seria, digamos assim, o octeto contraído. Será que existe um octeto expandido, inflado? Bom, existe, e é disso que a gente vai falar depois.